Conta pra mim se a tua segunda-feira tá braba. Tá braba? A minha tá braba e eu estou quase sem voz, então eu espero que esse caso saia. Não é por acaso que eu tô trazendo esse caso. Esse é um dos crimes mais discutidos na faculdade de Direito e eu acho que das maiores vergonhas e erros judiciários da história. Então eu gostaria de trazer pra vocês então a história dos irmãos Naves. E essa não é uma história agradável e nem curta. Eu pretendo trazer essa história a fundo, pretendo trazer essa história completa, seja o que Deus quiser. Por favor, ajudem aí, deixem o like de vocês. Vamos ver até onde a minha voz aguenta e também até onde o meu estômago aguenta com essa história. E também, gente, me sigam no Instagram, no @JoyceRodriguesOficial. Eu sempre posto quando algum vídeo sai ou quando tem alguma novidade no canal. Não vou me demorar mais, não precisa. Eu acho que os irmãos Naves dispensa apresentações, todo mundo mais ou menos conhece a história. Então eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny, Jack, vinheta. Então a gente vai viajar agora direto para 1937, mais especificamente 28 de novembro de 1937, no dia da inauguração da Ponte do Veloso. Tá? Foi uma ponte importante para a cidade de Araguari, que era uma das maiores produtoras de arroz e feijão e outros grãos ali de Minas Gerais, e precisava ter como passar, colocar essa mercadoria para frente. Então essa nova ponte ajudaria nas ligações para o escoamento de todo esse mantimento que era produzido na região. Bom, nesse dia, um rapaz chamado Benedito Pereira Caetano, ele estava guardando um dinheiro dentro da sua roupa, vestiu a sua bota e pegou os primos dele, os irmãos Naves, quando todos foram à festa da inauguração da ponte. Bom, foi um evento e tanto, a cidade estava super ansiosa por esse evento, porque teria churrasco, cerveja, um monte de coisa, e todo mundo queria ver como seria a ponte. Era 1930, então, gente, faz muito tempo. Um evento era uma coisa, principalmente para eles que eram pessoas muito simples, era um grande evento. Bom, o Joaquim, ele era sócio do Benedito o primo. Então, um dos irmãos Naves era sócio do primo em um caminhão de entrega e distribuição de cereais. Na época, esse caminhão custou 16 contos de réis, era um valor considerável, e o caminhão era novo. Então, eles ainda pagavam algumas parcelas, os irmãos Naves viviam com dificuldade, mas conseguiam sobreviver, estavam tentando e eram todos jovens. Já o primo deles, o Benedito, ele tinha uma história um pouco diferente. Benedito era filho de um homem que morava num lugar chamado Nova Ponte e ele era um fazendeiro. Então ele era o filho de um fazendeiro que decidiu ir tentar a vida, a sorte em Araguari. E também Araguari era um bom lugar para poder se tomar conta dos seus negócios e poder fazer toda a passagem, saber de antemão quanto custava sacas tanto de arroz quanto de feijão. Guarda essa informação porque isso vai ser importante, tá? Benedito naquele dia estava levando uma quantia gigantesca para a festa da inauguração da ponte. E de onde veio esse dinheiro? Lembra que ele tinha o pai dele que era rico? Então, o pai dele era um fazendeiro, mas ele queria as coisas dele. Então ele percebeu que o arroz e o feijão, eles estavam aumentando, tendo um aumento muito grande. Então ele começou a pegar dinheiro, gente, não era pouco dinheiro não. Dinheiro do pai, dinheiro da mãe, dinheiro de cunhado, dinheiro de muita gente, para poder comprar a maior quantidade possível de grãos, a maior quantidade possível de arroz, de feijão, para poder vender quando tivesse uma alta ainda maior. Então, mesmo depois que ele comprou, tiveram algumas altas, mas ele ainda achava que aumentaria mais. E ele guardou tudo em um galpão e deixou lá dentro esperando o dia que aquilo valeria ouro. O que aconteceu foi que nunca aconteceu esse dia. Depois de ter tido toda essa subida, a tendência é o quê? Descer. E foi o que aconteceu com o arroz e com o feijão dele. Bom, com essa queda no preço, ele ficou muito desesperado, sempre colado nos rádios, tentando ouvir se tinha aumentado o valor do arroz, se tinha aumentado o valor do feijão, e nada. E aí um dia, num ato de desespero, ele decide vender todo esse arroz e todo esse feijão para o dono dos galpões Lemos e Filhos, que era onde ele guardava as coisas dele,
e ele recebeu um cheque de 90 contos, 48.500 réis. Eu acho que foi mais ou menos essa quantia específica, que seria em torno hoje de 150 mil a 200 mil reais, tá? No dinheiro de hoje, lembrando, isso é 1937. Bom, só que qual é o problema? Ele pegou em torno desses 90 contos de réis, sentou com o dinheiro, achou que era um dinheiro enorme, mas o dinheiro não dava para pagar todas as pessoas que ele devia. Ele também recebeu uma forte recomendação do próprio Lemos sobre o cheque que ele estava carregando. O Lemos disse para ele: olha, a gente vai ter, Benedito, uma festa aqui na cidade, vai ter inauguração da ponte, vai ter gente de outros lugares, e é melhor você não deixar, né, esse cheque, não desconta esse cheque, guarda. Quando você estiver indo embora, você desconta o cheque e você leva com segurança para onde você estiver indo. Só que isso foi numa sexta-feira. Quando foi no sábado de manhã, que os bancos abriam até o meio-dia, amanhece o dia e o cara vai lá e faz o quê? Ele vai lá e desconta o cheque. O funcionário do banco ainda diz para ele: é melhor você não levar todo esse dinheiro, é muito dinheiro para você carregar com você. E ele não dá ouvidos e leva o dinheiro. Esse é o dinheiro que ele está carregando para a ponte no dia da inauguração da ponte, que deixa os irmãos, o Joaquim e o Sebastião, que sabia que ele estava com essa quantia, muito preocupados. No dia da festa, eles estão então ali com aquelas 15 pessoas, eles aproveitam um pouco a festa e depois o que acontece? Os meninos, os dois rapazes, vão para um lugar, ele vai para casa da tia dele, porque ele estava hospedado, enquanto ele estava trabalhando com essa venda de grãos, na casa do Sebastião e do Joaquim Naves. Então o Joaquim não estava lá, ele jantou com a mãe deles lá, com a tia dele, depois ele pegou e saiu de novo. Ele foi para um cabaré visitar uma moça chamada Neném, que ele costumava ter um relacionamento. Bom, como ele estava cheio de dinheiro, ele sabia que aquele dinheiro não daria para pagar as pessoas e ele estava muito nervoso, ele chegou para Neném e disse o seguinte: olha, eu tô cheio de dinheiro, começou a mostrar para Neném. Aí ele pegou e falou para Neném assim: olha, vamos embora comigo, que eu levo você para outra cidade e eu posso sustentar você numa cidade da capital, prometendo um monte de coisa para ela. Ela virou para ele e falou o seguinte: Benedito, eu te conheço. Se eu for embora com você, eu vou perder o meu trabalho, a minha liberdade, eu nunca vou ver nada desse dinheiro. Eu prefiro a vida que eu tenho. Bom, ele saiu do cabaré por volta de 2 horas da manhã, ele estava acompanhado de um amigo, esse amigo era o João Santinho, e o João Santinho se despediu dele e depois disso, Benedito nunca mais é visto, nunca mais, nem ele e nem os 90 contos de réis. Bom, os irmãos Naves acordam então na segunda-feira, no dia 29, e se dá a falta do rapaz, percebe que o rapaz não voltou. Não era uma coisa que ele costumava fazer. Todas as noites ele voltava para casa, independente do horário, e tudo estava como ele havia deixado. Então os irmãos começam, junto com amigos, a procurar e não conseguem encontrar. Então eles vão até a delegacia. O delegado, na época de 1937, sobre o regime do Estado Novo, depois eu vou deixar tudo para vocês ali fixado nos comentários o que era o Estado Novo, ele era o farmacêutico da cidade. Então ele era o farmacêutico e também o delegado. E o promotor era um contador. E se você precisasse de mais ajuda, você tinha que chamar alguém da capital, porque policial mesmo não tinha. Então eles contam tudo o que aconteceu. E o próprio farmacêutico é uma pessoa muito humana, então virou para eles e falou o seguinte: olha, meninos, por que vocês não vão até a casa do pai dele e verificar se ele não voltou para lá? E foi o que os irmãos fizeram, só que não conseguiram encontrar. E aí o que acontece? Essa procura gerou em todas as pessoas da cidade uma desconfiança muito grande. Um homem com 90 contos de réis desapareceu, alguma coisa aconteceu. Então o delegado, vendo a gravidade da situação, começa uma pressão da cidade em cima dele, querendo saber o que aconteceu com o rapaz. E é nessa hora que ele pede ajuda então para a capital e mandam para a cidade um homem chamado Francisco Vieira. Francisco Vieira era o demônio em forma de gente, era um torturador que sabia muito bem que ele não ia encontrar muita coisa. Logo que o delegado conta para ele a história, ele já vira e diz que não precisa de muita coisa, que ele já sabe quem é o culpado e que o culpado são os irmãos Naves. Bom, só que acontece que tinham mais coisas acontecendo. Tinha um outro rapaz que sempre frequentava a casa da mãe deles,
que estava procurando um cachorro. Esse cachorro era do patrão dele, o cachorro tinha fugido por muitos quilômetros, 30 quilômetros mais precisamente, e ele estava procurando porque tinham visto o cachorro, que era um cachorro de raça, na cidade de Araguari. Então ele estava lá, o nome dele era Zé Prontidão, e ele estava procurando. Quando ele percebeu que o rapaz tinha desaparecido, já tinha ali uns dias, ele virou e falou assim: isso é estranho, porque eu tinha encontrado ele na cidade de onde eu vim. E eu não sei por que vocês estão procurando ele, porque ele não parecia que estava desesperado, nem que tinha acontecido com ele. Eu posso garantir que ele estava bem. Então, os irmãos Naves ficam felizes e vão até a delegacia e falam: olha, delegado, tem um rapaz aí que a gente conhece que disse que viu o meu primo e que o meu primo tá bem, que o meu primo não foi morto, que não aconteceu nada. Porque nessa hora o Francisco Viana já estava dizendo que o rapaz estava morto. Então, Francisco manda chamar Zé Prontidão para prestar depoimento. Chegando lá, o Zé Prontidão confirma a história. Quando ele tinha dito isso, a mãe dos irmãos Naves tinha ouvido também. E ele confirmou lá que ele tinha visto sim o rapaz e que o rapaz estava bem. O Francisco virou para ele e falou o seguinte, o Francisco Vieira: ah, e você quer que eu acredite que você veio até Araguari atrás de um cachorro? Ele disse: mas eu vim, o cachorro era do meu patrão. Ah, e você viu esse rapaz com essa descrição, você não sabia nem o nome direito, e você viu esse rapaz lá e você quer que eu acredite nisso? Ele falou: mas foi o que eu vi, eu só tô contando o que eu vi. Ele pegou e disse pro porão. 2 homens pegaram então o Zé Prontidão e levaram pro porão. Levar pro porão naquela época, gente, era para ser torturado, tá? Ele ficou lá 7 dias. Quando o camarada saiu de lá, ele estava concordando com tudo que o Francisco tinha dito para ele falar, e o que o Chico Viana falasse, ele concordava, as histórias ele repetia, tudo aconteceu como o Chico Viana quis. Primeira coisa que ele bateu certeiro foi dizer que era tudo mentira mesmo, que ele tinha inventado essa história, ele nunca tinha visto esse rapaz e que, na verdade, a mãe e os irmãos Naves estavam envolvidos nisso, tinham mesmo matado o Benedito e que os irmãos Naves haviam, então, prometido para ele uma quantia em dinheiro se ele contasse essa história que era fajuta para poder tentar enganar o Chico Viana. O Chico Viana pega essa informação, que seria então o álibi dos irmãos Naves, e manda fazer o quê? Prender todo mundo. Prendeu os irmãos Naves, prendeu também a mãe deles, e todos foram para a tortura. Todos foram para o porão. Nenhuma senhora de 71 anos de idade foi, enfim, poupada de uma coisa dessa. E ouso dizer que intimamente foi a mais agredida, se é que vocês me entendem. Sim, uma senhora de 71 anos de idade. Então isso foi feito na presença dos filhos por mais de um soldado. Vocês imaginem isso. E vocês acham que ela chegou e disse: por favor, confessem e digam que foi vocês? Não. Ela virava para eles durante os atos e dizia: não confessem, não foi vocês. Continuem com a verdade. Esses rapazes continuaram. Mas o que sobrou deles quase não dava mais para ser algo humano, de tão destruído. Até que chegou um ponto que o Chico Viana viu que ele não ia conseguir nada, ele estava irritado. Ele levou os rapazes para o mato, mandou que um dos irmãos fosse levado para longe, pegou o outro, levou para perto. Eles tomaram tiro nas nádegas durante esses processos. Gente, olha, coisas assim, como eu havia dito lá no começo, coisas medievais mesmo. E aí só tinha um jeito, ele percebeu que os 2 irmãos eram muito unidos, então ele pegou e pediu para que tiros fossem disparados no meio do mato. Virou e disse: bom, acabamos de matar o seu irmão, agora você confessa, eu vou matar você também. Ele pegou, ainda chegou a dar um tiro, que pegou de raspão, era para pegar de raspão mesmo, e o rapaz acabou confessando, não estava aguentando mais, e o Joaquim acabou confessando. Só que acontece que depois disso eles soltaram o Sebastião e ele percebeu que o irmão estava vivo, mas em nenhum momento ele se arrependeu, ele só abraçou o irmão dele e achou que tudo tinha acabado, que ele iria para a cadeia, ele iria pagar sozinho por esse crime. Mas acontece que eles queriam também o Sebastião, logo volta-se a tortura. Bom, durante tudo isso, eles começaram também a dizer que tinha o dinheiro. Ele foi por mais um tempo, ficaram no porão, se é que vocês me entendem, né? E aí todo mundo acabou confessando, ninguém aguentava mais aquilo, sabe? Eles chegaram a um ponto de passar mel no corpo e deixar no meio do mato para os bichos poderem picar. Esse tipo de coisa mesmo, puxar dentes com
enfim, dente, língua com alicates e tal. Só que aí o que acontece? No meio disso, os dois acabam então confessando. Então eles já tinham confessado, só que não tinha corpo. E o Chico Viana fez algo ainda mais perverso. Eles, sabendo que os rapazes não tinham feito nada, eles chegaram e falaram: tudo bem, só que agora eu quero dinheiro. Eu quero saber onde está o dinheiro. Então vocês vão procurar esse dinheiro. Eles procuraram por dias um dinheiro que eles não sabiam onde estava, um dinheiro que eles nunca tinham visto. Ele fazia eles cavarem com as mãos. Era buracos de tatu, era formigueiro, todo tipo de coisa com as mãos. E eles ainda agradeciam, porque aquilo era menos do que eles passavam quando eles estavam na delegacia. Eles chegavam a ficar 8 dias sem alimento, 4 dias sem água. Então aquela era a situação que eles viviam. Já tinha virado uma vida, meses estavam se passando e aquela situação não acabava. Quando ele não encontrou de forma alguma o dinheiro, ele fez um dos rapazes confessar que as esposas e os filhos sabiam onde estava o dinheiro. Gente, era tudo uma loucura, ninguém nem tem certeza se eles chegaram a confessar isso. Mas eles mandaram então que trouxessem os filhos e as esposas para o porão. Ele chegou, o Francisco Viana, ele chegou a pegar uma criança de pouco mais de 1 ano, levantar, que ia jogar numa estaca para a mãe ver. E a mãe não confessava. Aí teve uma hora que ele não teve dúvida, ele também foi lá e tentou abusar dela. E ela virou e falou que então ela ia confessar que isso ela não ia suportar. Ela tinha também um bebê de peito, um bebê que mamava no peito e tinha uma saúde muito frágil, o bebê estava lá dentro também. Ali não tinha ventilação, o ar era péssimo, mal tinha uma janela e a saúde da criança foi se deteriorando. De tanto ser agredida, de tanto acontecer essas coisas, o que aconteceu com ela? O leite secou e a única forma dela alimentar a criança ali dentro era amamentando e ela não tinha leite para dar para a criança. A criança veio a óbito um tempo depois porque passou por tantas privações dentro daquele período que ele acabou não suportando. No meio de tudo isso, né, depois eles provaram que as mulheres não sabiam, ninguém sabia de nada. O Francisco estava entediado, já tinha se irritado, já tinha feito tudo que ele conhecia e gritava isso durante a delegacia. Tinham pessoas que viam também, presenciavam outros presos, pessoas, os populares mesmo também viam, mas ninguém ligava não. Inclusive, o sobrenome Naves virou assim quase uma maldição. E os próprios irmãos deles começaram a não os reconhecer como família. Nem a mãe, nem os irmãos, nem as cunhadas, ninguém. Eles ficaram, basicamente, a família ficou assim, ao Deus dará mesmo. Imaginem, os 2 provedores da casa estavam presos, sendo torturados, já não tinham mais condições, mesmo que saíssem dali, condições físicas de se recuperar e voltar a trabalhar. Vocês não têm noção de como estava o corpo físico dessas pessoas. Por dentro, sabe-se lá como. Mas eles ainda foram lá e seguraram, até que outro homem foi trazido, que também fez a mesma coisa por um tempo, um pouco pior talvez, mas também desistiu rápido. Por quê? Porque outras pessoas começaram a se meter, e essas outras pessoas foi um fazendeiro que era muito respeitado no lugar, mas muito respeitado mesmo, e ele já tinha a fama de ser um homem muito direito. E um dia, para que o último confessasse, faltava o Sebastião, um já tinha confessado, Joaquim. Para poder confessar e levar mesmo para um julgamento, ele precisava que todos confessassem. Então, nesse dia, ele fez aquele esqueminha do mel. Ele passou o mel e deixou lá. Só que naquele dia, eles fizeram tantas outras coisas com esse rapaz, que esse rapaz ficou lá como morto. Então, o que ele faz? Esse outro, né, na minha opinião, esse outro torturador, ele vai até a delegacia e diz o seguinte: fulano fugiu lá, o Sebastião fugiu e a gente precisa procurar. Então ele pega os soldados, começa a procurar por uma região e durante esse tempo, esse dono da fazenda percebe que isso tudo estava acontecendo na fazenda dele e acha o corpo do rapaz pendurado lá. E o que ele faz? Tira de lá, leva para a fazenda, cuida dele por mais ou menos uma semana e meia. Quando ele teve condições, o fazendeiro disse para ele: você fica aqui, eu escondo você. Ele disse: não, eu preciso voltar porque eu preciso provar que eu sou inocente. O fazendeiro achou aquilo tão digno que o fazendeiro disse para ele: tudo bem, eu vou levar você, mas eu e eles a gente vai ter uma conversinha. Ele levou o rapaz até lá, só que ele virou para ele e disse o seguinte, virou para os policiais que estavam lá, para aquela galera lá do mal que estava lá, e disse o seguinte:
ele tá vindo para cá. O corpo dele é a prova. Se continuar acontecendo o que estava acontecendo, é comigo que vocês vão conversar. E eu sei com quem conversar. Então, desse dia em diante, ficou muito entediante continuar, porque eles não podiam fazer nada. Eles prenderam os irmãos, já tinha um advogado no meio disso. Esse advogado tinha, antes de tudo isso acontecer, ele já tinha sido procurado pela mãe dos meninos, só que ele não aceitou o caso, assim como nenhum advogado da cidade, mas depois de ver a situação da mãe deles, ele acabou cedendo e não apenas cuidando do caso, como colocou ela para morar escondida na casa dele. Esse advogado, ele passou por muitos problemas. Ele tinha que sair armado, ele tinha que andar com pessoas para proteger ele, porque ele passou também a ser um alvo para o Chico Vieira e depois também para o outro que precedeu então o Chico Vieira. Bom, o nome desse advogado era João Alame Filho e foi ele que começou a cuidar do caso dos rapazes e também do caso da mãe deles, da Dona Ana. E durante esse processo, ela ficou, como eu disse, na casa, mas era uma situação assim, ela ficava num porão, o irmão dele, que era um dentista, levava comida para ela durante o dia e de noite ela voltava para casa para poder dormir e depois do dia seguinte retornar para o porão, porque o João não confiava em deixar ela sozinha. Depois que passou tudo isso, então eles vão a um julgamento. E quando chega o julgamento, o João tá confiante, ele acha que vai dar tudo certo, né? E ele não estava errado, porque quando chega lá, já sem aquela pressão toda do Chico Viana tá lá e nem tudo isso, os meninos chegam e contam a versão, conta tudo o que aconteceu para eles terem que ali assumir uma culpa de algo que eles não cometeram. A mãe também presta depoimento e conta tudo o que aconteceu com ela, ela chora. Então tudo aquilo faz com que as pessoas olhem para eles de uma outra forma. E os rapazes sempre dizem que a única coisa que eles querem é provar que eles não são culpados, porque eles não fizeram nada. Isso convence o júri e eles são absolvidos. Só que eles continuam presos, porque alguém, um deles ali, decide que aquela situação, que as provas que eles têm não condiz com o resultado, enfim, do julgamento, e que eles teriam que passar por um novo julgamento. No novo julgamento, eles são absolvidos mais uma vez. Só que num terceiro julgamento, isso não acontece. No dia 4 de julho de 1939, a Câmara Criminal do Tribunal de Apelos considera os dois irmãos culpados e sentencia a ambos a 25 anos de prisão. E isso não teria mais apelação, não teria mais jeito. Resumindo, tudo que eles pegaram, todos os depoimentos falsos que foram arranjados, tudo que eles conseguiram desmentir, que as pessoas foram aceitando, todos os julgamentos, tudo que eles passaram foi em vão, porque no fundo eles queriam mesmo que tivesse um culpado para aquele crime. E eles já tinham ali empregado um esforço muito grande para deixar aquilo passar. Então eles foram recorrendo, até que não tivesse mais jeito e ambos acabassem sendo presos. Sebastião era o número 792 e Joaquim era o número 793 dentro da cadeia por onde eles passariam os próximos 25 anos. Eles eram pessoas tão incríveis e tão bacanas, boas pessoas mesmo. Os próprios presos falavam muito bem deles, então eles conseguiram ter a pena reduzida para 16 anos, isso já era uma coisa boa. E mesmo contra a vontade deles, o advogado João, ele tentou o indulto, que era um pedido de perdão direto para o presidente. Só que acontece que o presidente na época ainda era o Getúlio Vargas, que não assinou, não deu para eles a liberdade. Então eles continuaram presos. Em 12 de agosto de 1946, eles conseguiram sair da cadeia em liberdade condicional, mas todos os meses eles tinham que ir até a cadeia, assinar o livro, preso, que era assim que eles chamavam, e voltar de novo para sua vida. Ninguém dava emprego para eles, eles não tinham condições físicas, eles ficaram com muitas sequelas, nos braços, nas pernas, eles não conseguiam andar direito. Joaquim foi o mais debilitado, Sebastião ainda tentava limpar algumas terras, né, carpir, cuidar de algumas terras, cuidar da lavoura, mas infelizmente o irmão dele não tinha essa condição, não tinha essa capacidade, vivia de caridade,
Era uma situação extremamente, assim, triste de olhar mesmo. Então, as irmãs do asilo São Vicente de Paula, lá de Araguari, vendo a situação daquele homem, né, daquele jeito, acabaram cedendo uma casinha que elas tinham na colônia para que ele pudesse morar com a família dele ali num ato de caridade. Em 1948, ainda assim, ele tem um filho, um bebê, mas um bebê que ele só segura por 3 meses, porque depois que a bebê nasceu, ainda em 1948, ele falece, tá? Então ele tinha falecido por problemas estomacais, de tanto engolir vidro, de tanto engolir purgante, óleo diesel, entre outras coisas, e isso deixou sequelas irreparáveis. Bom, as coisas continuaram, o irmão continuou se esforçando, tentando fazer os trabalhinhos dele ali, mas bom, tinha uma vida também miserável, até que um dia uma coisa acontece. Francisco Vieira dos Santos, então o carrasco que tinha feito isso tudo com esses 2 homens, ele acaba tendo um derrame cerebral. Não foi uma coisa rápida, não foi uma coisa que não deixou sequelas, ele falece depois do derrame, mas antes disso ele passou maus bocados devido à doença. Todo mundo sabe, um derrame cerebral naquela época, quais os danos poderiam causar. Infelizmente, que Deus o tenha, ou o diabo. Mas vamos seguindo por aí. O Sebastião Naves, ele continuava obstinado na vida, ele continuava tentando, ele não se deixava abalar, ele teve também outros filhos, ele continuava levando a vida dele. Então, mesmo com todas as dificuldades, ele não conseguia dobrar o braço, ele não conseguia andar direito, mas ele carregava cestas com tanto legumes como ovos, então ele vendia tudo isso na rua. Então ele conseguia ainda o sustento da família dele, ele não desistiu em nenhum momento, e ele tinha a saúde um pouco mais, ou melhor, um pouco menos debilitada do que o irmão dele. E isso fez com que ele vivesse um pouco mais, pelo menos vivesse até o dia X, na minha opinião. Então em 1952, no dia 24 de julho, o Sebastião Naves recebe um telegrama de um parente dele chamado Fernando Naves, da cidade de Nova Ponte, dando a seguinte informação: Benedito está vivo. Ele já estava desaparecido há 15 anos, ou melhor, já era morto, né, por 15 anos. Depois, esse encontro precisava acontecer. Eles pediram na época para o diretor então da condicional que deixasse o Sebastião ir até a casa de onde estaria o Benedito. Não ia ser permitido naquele momento, mas muita gente, um padeiro, muita gente quis ajudar ele a chegar até lá. Tudo que ele queria era provar que ele não tinha matado o Benedito, ele não tinha matado o primo dele. Essa era a vontade tanto dele quanto a do irmão dele, mas o irmão dele não estava mais vivo para poder ver esse dia. Era uma coisa inacreditável, ele ficou extremamente eufórico. Todos chegaram naquele dia em silêncio. Ele estava na casa do pai dele, ele estava dormindo quando o Sebastião chegou, junto com o restante da diligência. E todos foram acordados no meio da noite. E quando ele olhou para o primo dele, ele abraçou o primo dele e disse: primo, não acredito que você está vivo, graças a Deus. Só que você precisa ir para Araguari comigo, para todo mundo ver que você tá vivo e que eu não sou um assassino e que meu irmão também não era um assassino. Só que a situação do Benedito não era uma situação tão assim simples. Ele foi levado de volta para Araguari, mas ele foi levado preso. Quando ele chegou até Araguari, ele ia passar por um linchamento da cidade, porque afinal de contas todo mundo passou a vida acabando com os irmãos Naves e com a família Naves, devido ao desaparecimento, à morte desse homem que estava vivo. Então, a própria polícia o prendeu para proteger a vida dele, enquanto eles faziam algumas investigações. Bom, o que ele contou pro Sebastião, pro primo? Ele disse que no dia 29 de novembro de 1937, ele estava com o dinheiro quando ele foi assaltado, e depois do assalto ele não poderia pagar ninguém. Então ele começou a fugir, ele foi fugindo de cidade em cidade, até que ele conheceu a esposa dele e ele passou a ter filhos. Então ele ficou com a família em Jataí, em Goiás, onde ele começou a trabalhar, a ganhar dinheiro. Assim ele pagou todos os familiares e pôde retornar 15 anos depois. O problema disso é que ele tinha mudado de nome, ele não se chamava mais Benedito. O delegado não podia engolir apenas visualmente e por uma história que ele era o homem morto. Então muitas coisas precisavam ser provadas. Bom,
Então as pessoas começaram a fazer o quê? Tentar provar. Ele disse o seguinte: bom, você pode chamar o meu pai, você pode mandar trazer a minha mulher e os meus filhos que estão em Goiás, e aí todo mundo pode confirmar a história para você. Todos olhavam para o Benedito como se ele fosse um morto-vivo. Foi assim que ele ficou conhecido na cidade, como morto-vivo. As pessoas olhavam para ele e não acreditavam que ele estava vivo. Então foi uma situação muito esquisita para a cidade. O pai dele chegou até o lugar, só que a versão que o pai deu foi muito diferente da dele. O pai dele disse que ele chegou na fazenda para se despedir, dizendo pro pai dele. O pai dele virou para ele e falou: "O que foi? Você tá fugindo?" Ele virou e falou assim: "Não, eu não tô fugindo, eu quero sair para conhecer o mundo." E ele já sabia a essa altura que os primos dele estavam presos e também a tia dele. O pai dele não sabia, só que depois ficou sabendo, contou para ele, ele não deu importância e fugiu. Então essa era a verdade. Agora, o que eu me pergunto no meio disso é, então por que o pai dele não contou que ele estava vivo? Se ele foi falar para o pai que ele tinha saído para conhecer o mundo, o pai dele também ficou sabendo de tudo isso e não disse nada? Mas tudo bem, vamos lá. Um conhecido também da família chegou a encontrar ele em 1942 e contar tudo o que tinha acontecido. Encontrou com ele em uma cidade, contou tudo o que tinha acontecido com os primos e com a tia, achando que ele não sabia o que estava acontecendo, e falou: "Cara, pensam que você tá morto, tem gente pagando por isso." Ele fugiu de novo para um lugar onde tinha muito minério, então ele começou também a trabalhar em minas, ele começou a fazer dinheiro, ele conheceu uma mulher, ele foi viver a vida dele, ele esqueceu o passado. E tudo isso foi dito na cara do Sebastião. E a única coisa que o Sebastião disse foi: "Eu só queria que você estivesse vivo." Ele abraçou o homem e disse: "Graças a Deus, meu primo, não importa o que aconteceu, o que passou, passou e você tá vivo." Só que acontece que a vida é complicada. Em 12 de agosto de 1952, quando a família dele então estava indo para Araguari, né, o mais próximo possível de Araguari, o avião que a mulher e as filhas dele estavam explodiu no ar e todas as pessoas que estavam lá dentro morreram. Bom, depois disso as pessoas contam que ele ficou por Araguari mesmo e que depois disso ele se tornou um andarilho. Ele andava pelos lugares com o rosto e o olhar vago e, enfim, ficou como se tivesse ali também virado mesmo de fato um morto-vivo, não tinha mais sentimento, até que um dia ele desapareceu. Ninguém sabe o paradeiro dele, com quantos anos ele morreu, ou o que pode ter acontecido. Nenhum descendente dele sobreviveu. Então aí acaba de fato a vida de Benedito. Bom, depois disso o governo tinha que indenizar essa decisão errada que tinha sido tomada com os irmãos. Certas coisas não se indenizam, né? No caso deles eu acredito que nada, porque eles ficaram praticamente inválidos depois de tudo que passaram, mas eles ainda conseguiram aí uma quantia, tanto a família, né, do Joaquim, que já havia falecido, como também o Sebastião, uma quantia dada então pelo então presidente Juscelino Kubitschek, um valor aí que mal deu para eles comprarem uma casa. Essa foi a indenização que eles receberam. E a dona Donana, aos 97 anos de idade, recebe então da primeira dama, a Sara Kubitschek, um colar de pérolas que a própria Sara coloca no pescoço da senhora de 97 anos de idade. Entre outras honrarias, ela foi considerada a mãe do ano. Bom, mas enfim, a vida deles foi isso, e logo depois também todos eles faleceram, tanto Sebastião como a dona Donana. Sebastião mais precisamente no dia 10 de maio de 1963 e a dona Donana mais precisamente 2 meses depois, então em julho de 1963, um pouquinho depois do filho dela, com seus 97 anos de idade. Mas o Sebastião era novo, ele só tinha 53 anos de idade, mas ele morreu de complicações respiratórias também devido às torturas que haviam sofrido. E qual foi a indenização que eles receberam mediante a isso? Sem juros, sem correção monetária, sem nenhum tipo de preocupação com isso. Foi esse valor que mal deu para eles comprarem uma casa e para os descendentes deles viverem. Mas assim, na cabeça dele, a única coisa que importava era provar que ele era inocente. Então ele morreu, ele teve uma morte tranquila, uma morte calma, e ele morreu sabendo que o nome dele tinha sido limpo. E nessa época muitas coisas no Brasil eram diferentes.
Mas se tinha uma coisa que as pessoas davam um pouco mais de valor do que dá hoje em dia, é o nome, a honra e a palavra. Então eu acredito que de fato, depois desse encontro, ele tenha, enfim, partido em paz. Mas que eu não sei se muita gente teria a coragem de ainda abraçar e dizer, graças a Deus, você está vivo por qualquer motivo para esse Benedito. Depois de tudo que aconteceu, sinceramente, eu acho que isso não seria para mim. É muito altruísmo, eu não teria coragem de fazer uma coisa dessa. Então não foi por acaso que eu trouxe esse caso. Eu acho que além de ter sido um dos maiores erros, né, a justiça nessa época, muito especificamente, pelo menos aí nessa época, é uma lição, acho que, de que a gente escuta nos livros de história. Legal, o Estado Novo, né, a gente vai aprendendo isso, mas e o que acontecia durante esse período? Como as pessoas viviam, como elas eram tratadas? Então não é por acaso que eu trago essas histórias, isso é um documento, isso é uma coisa que aconteceu no nosso país. É um vídeo que também documenta o retrato de uma época. Então eu acho que não é só um erro judiciário, mas também é uma forma de ação, tanto do governo como da polícia, como funcionavam as coisas. Existem apenas alguns períodos mais recentes que coisas assim aconteciam que são lembrados, mas quantos outros também não aconteceram? Então eu não sei, eu acho que essa história precisava ser contada. Espero que tenha ficado fluida. Não pensem que é uma história fácil de contar, não é. São muitos nomes, muitas datas e muitos detalhes. E espero ter feito o meu melhor aí para vocês conhecerem essa história dessas pessoas que, enfim, foi muito difícil contar e segurar a emoção, muito sinceramente. Mas é isso, eu não tenho nem mais muita coisa para dizer. Eu vou ficando por aqui. Eu aguardo vocês nos comentários se vocês tinham mais ou menos uma ideia desse caso, de como isso aconteceu e que esse tipo de coisa acontecia no Brasil em 1937. Acho que eu tomei um pouco de, não sei, foi um pouco impactante, foi um pouco emocionante. Não deu para ler essa história e não derrubar nada, assim. Espero ter tido condições, pelo menos, de ter contado a história da forma correta. Obviamente é um formato que cabe no YouTube para que todo mundo possa conhecer a história de uma forma um pouco simplificada, porque afinal de contas isso aí daria um vídeo de umas 4 horas. Eu vou ficando por aqui, desejo a todos uma excelente semana e a gente continua aqui nos comentários. Fui!